Os seres humanos, nas suas atividades do dia a dia, podem alterar a qualidade da água, por vezes sem intenção, outras vezes de forma voluntária. As principais causas da poluição da água são as descargas de esgotos domésticos não tratados, cargas de influentes de indústrias não tratadas, filtração de adubos e pesticidas, acumulação de lixo na água. Resulta da poluição da água, degradação da paisagem e das condições do ambiente, destruição de habitat, perda de biodiversidade aquática e terrestre, transmissão e propagação de doenças, diminuição da água potável disponível. As águas do rio Ganges, que nascem cristalinas no Himalaia, é o rio mais poluído do mundo, com concentrações de bactérias fecais que chegam até 31 milhões por cada 100 mililitros.